Bom, galera do canal Minuto do Rodeio, eu estou aqui com o Paulo Emílio, acho que dispensa a apresentação, o maior nome aí de companhias de rodeio, de touros e rodeios do Brasil. É uma companhia que vem há décadas aí atravessando com qualidade, né, no rodeio brasileiro. E vamos saber um pouquinho, um bate-papo aqui, né, Paulo? Faz tempo que a gente não encontra. Paulo, como que começou tudo, assim, pro pessoal do YouTube que às vezes não conhece, o comecinho da história da companhia? Então, Eugênio, eu comecei, hoje eu tô com 50 anos já de rodeio, devo estar com, bom, Colorado me entregou uma placa de, acho que 30 anos do rodeio de Colorado. Eu comecei em Colorado, eu tinha 17 anos, 18 anos, né? E eu comecei, cara, comecei aqui na fazenda aqui, né? Na verdade foi em 86, o primeiro rodeio que eu montei amador aqui, que meu pai assumiu a prefeitura da cidade aqui. E a gente treinava aqui. Eu nasci em Barretos, nasci no meio do rodeio lá de Barretos, né? Então eu nasci com essa coisa. Eu lembro que os peões da fazenda do meu avô, que é uma fazenda no fundo aqui, tinha muito peão lá na fazenda, muito gado, uma fazenda que mexia muito com muita lavoura também. E o Adelino Carlos Vieira, na época, ele era peão de cavalo. O forte antigamente era o rodeio de cavalo, né? E o Adelino andava com aquele lenção, com aquelas botonas aqui, era o estilo. Antigamente os peão era peão mesmo, né? Estiloso. E eu lembro que a gente ia para Barretos todo ano e eu era apaixonado. Aí eu comecei a ver as montanhas de touro. Até na época que o Djangão, o Tião Procópio começou com isso aqui no Brasil. E eu, naquela época, comecei a montar nesse rodeio amador. Eu tomei uma cabeçada aqui, dei uns pontos aqui na testa. E meu pai falou: "Você quer mexer com isso? Então vamos montar uma companhia de rodeio." Aí comprou caminhão de som, comprou 2, 3 caminhões de som, comprou arena, comprei 15 boi de um amigo meu, que era o Euriquim Tavares, que é primo do Tião Procópio. E comecei a treinar, comprava um mundo de boi inteiro e fazendo boi. Aí no fim comecei a comprar boi pronto dos outros. E a companhia foi crescendo, a gente achou que o rodeio, naquela época, o rodeio era bom, era aquela coisa raçuda, mas o rodeio, a origem do rodeio aqui no Brasil é uma origem meio de circo, né? Que começou antigamente nos circos de tourada. Então a gente achava que o rodeio precisava de uma visão mais empresarial. Isso que meu pai passava para mim também. E eu falei: bom, então vamos investir numa plástica mais bonita, uma arena mais bonita, tudo pintadinho. Que eu lembro que meu pai contratou uma arena pro rodeio aqui de Issem, e a arena era tudo feia. Meu pai mandou pintar a arena de madrugada, pro no outro dia a arena tá bonita. Então a gente achava que o rodeio faltava uma plástica bonita. E aí foi quando a gente começou. Eu fui um dos primeiros a ter carreta de rodeio, eu vi isso nos Estados Unidos, eu achava que era mais segurança para os animais, balançava menos, judiava menos dos cascos dos touros. Mais conforto. Mais conforto. Eu fui o primeiro a pôr uma carroceria emborrachada, colocar uma borracha própria que o pessoal do Sul desenvolveu para mim na época. Além disso, eu quis colocar a palha por cima para não vir um atrito da roda do caminhão. Na madeira você tinha borracha e ainda tinha palha. Se o animal quisesse deitar, tinha conforto. Então a gente sempre pensou nesse bem-estar animal e sempre investimos na companhia aí para estar sempre entre as melhores. E essa questão assim, do rodeio veio de circo, as pessoas acham que isso é muito antigo, né? Eu comecei montando em circo. Isso é É uma 94, realidade. 93, 94, montando em circo. Tinha as touradas primeiro, depois tinha uns boizinhos lá, uns bretinhos, nossa senhora. É verdade. Deus protegia mesmo. E qual foi o seu primeiro grande nome de boi, assim, o seu primeiro destaque da companhia, você lembra? Eu acho que um dos bois, antigamente eu sempre gostei muito de boi duro, boi que derrubava. Mas tinha uns bois que chamavam atenção, mas eu vou te falar, assim, no geral, o que mais completa assim, as pessoas é o boi pulador. Mesmo até hoje, apesar das pessoas gostarem do boi duro, eu lembro que um dos primeiros touros meu que marcou muito, que era um boizinho que girava muito, chamava Pelé. Boizinho preto, não lembro desse, eu acho. ele era bem das antigas. Aí veio Gato Preto, que era um boi pintado meu, né, daqueles Nelore pintados de um chifre só banana. Veio uns Quianinão que chamava Apolo, veio outro que chamava Falcão. Isso dá bem das antigas. Então foram animais que marcaram. Eu lembro que o Apolo uma vez foi o melhor touro e derrubou o Salustiano na final em Barretos, primo do Tião, que era, pra mim era o peão, que era inspiração nossa, que era o peão mais duro da época. E na terça-feira, o boi estava morto ali no pasto, uma cobra picou ele. Nossa. E eu tenho um cemitério no fundo, numa mata lá, que eu tenho algumas cruzes lá dos bois que a gente vai enterrando. No fim eu parei de fazer cruz, mas eu tenho um cemitério que sempre enterra lá. Eu conversando com o Paulo Molato ali embaixo, ele estava mostrando um pouco da estrutura, falando de genética.
E na conversa vinha assim, aí aquele boi. No final, o boi de rodeio é um produto frágil, né? Que você perde muito, né? Perde. Com certeza é um bicho grande, forte, de 800 mil quilos, mas é sensível igual a gente, né? Vira e mexe um boi desse, tem um probleminha no joelho, ele está condenado pro resto da vida, porque ele pula um dia no rodeio e incha, não aguenta pular, descansa, você já perde um animal às vezes caro que você paga. Tem que ter muita sorte. É o que eu estava falando hoje pro Paulo, inclusive, não sei se você viu o bipolar ali, tava com umas vacas ali. O bipolar, para mim, assim, acho que de todos os touros que eu tive e que eu já vi, eu tô falando assim, não da companhia Paulo Emílio, tô falando de touro de rodeio. Bipolar é o boi mais completo no mundo que eu já vi pular. Um boi pular 7 anos, com o mesmo nível, ele entrou no primeiro ano, já foi um boi de final. No 7º ano ele saiu como um boi de final e o melhor touro do ano em Barretos. Eu acho que eu não vou ter um outro touro desse que aguente essa façanha de pular tanto tempo assim, com a mesma qualidade. E eu acho que é difícil acontecer isso, porque o animal pular 7 anos no nível de peão que a gente tem, essa peonada dura, é muito difícil. E o bipolar, Eugênio, é um boi que eu acho que se eu vi mancar 1 ou 2 vezes, eu tava falando, geralmente o animal fica velho, é que nem um jogador de futebol. Se ele joga muita bola, às vezes ele fica doloridão, porque ele é que nem cavalo de corrida, usou muito a articulação, não que você maltratou ele. Você pega o bipolar, o boi tá inteiro, um aprumo de boi novinho, e já um boi com uma certa idade, e por incrível que pareça, você vê o bipolar lá, por exemplo, é um boi que podia estar levando no rodeio ainda, mas tem que saber parar, não adianta. Até nós estamos bolando agora aí pro mês de junho uma live aí, um negócio meio diferente, com um cantor, num canal de televisão, e a gente deve fazer lá um encontro de touros aí, aquele estilo que o Henrique fez lá, talvez o Titânio Cowboy, né, que chama. E o peão que ganhar, eu vou colocar o bipolar para uma causa nobre aí, para o peão ter o direito de montar nele. Não estou preocupado se vai parar, não. É um boi que já aposentou. Já provou tudo, né? Exatamente, mas eu acho que é legal. E é um prazer para um peão desse, essa safra nova aí, tentar montar num touro desse, pelo menos sentir, né? Falar, puta, montei no bipolar, é legal isso aí. Eu vi ele de pertinho ali, o Paulo mostrou, e falou justamente isso, mostrou como que ele tá íntegro, tá inteiro. Os anos 90 foi uma década muito bacana de touros duros de rodeio, né? Você teve bastante ali, chamego, grego, aquela época ali. Foi, época lá como do que Paraná, né? No Paraná ali, como que foi essa época? Conta um pouco. Foi boa, cara. Eu comprei um boizinho em Mandaguari. Não sei se era um boizinho amarelo que eu tinha, batoque também, que era um boizinho bom. Eu esqueci o nome dele, cara. Ele tinha um batocão de chifre assim. E tinha um rabinho cortado, cara, da região de Mandaguari, do lado de Maringá ali, né? E teve muito touro bom, cara. Nessa época o Grego, que é um boi que veio do Juninho lá de Terra Rica. Você lembra o Juninho que era tropeiro, lá Juninho Pérez? Certo. Então foi uma época muito boa, teve Chamego, Himalaia, Blackjack. O Chamego era crioula aqui da fazenda, Blackjack foi do Alexandre Garcia. O Chamego era crioulo? O Chamego era crioula aqui da fazenda. Foi um dos bois mais duros também. Era um boi difícil, cara. Um boi que tinha força no lombo, manso de coçar e tinha uma força no lombo. Enfim, a gente tem várias décadas de animais, né? Várias épocas, né? Não décadas, né? De bons animais que deu muita alegria pra gente aí. A cabeça do tropeiro hoje mudou? Lá nos anos 90 era de derrubar e hoje é um pouco mais de show? Hoje a gente enxerga o rodeio mais completo. Antes era aquela paixão de dono de touro, de tropeiro mesmo, né? Que ele quer fazer? Para fazer o animal dele pular o máximo. É que antigamente tinha muita disputa, né, com o peão. Hoje os peões respeitam mais. Antigamente tinha essa valentia, essa meio que uma rivalidade sadia, mas tinha. E hoje os peões, hoje a molecada, você vê, antigamente quem montava em touro era peão de fazenda. Hoje você pega a molecada que monta em rodeio, tem muito moleque que não sabe nem andar a cavalo. E outra, eu acho que eles sabem montar melhor que os próprios peões antigos de fazenda, porque eles aprenderam a dominar a força científica do touro, acompanhar o movimento, porque a espora hoje você não pode tirar um fio de cabelo do boi que você corre um problema na justiça aí. Então a roseta é lisa, então eles têm muita técnica para montar em touro, essa molecada de hoje. Então o rodeio mudou muito. E hoje a gente pensa num global aí, eu acho que você tem que ter um touro muito bom. É o que eu falo, se parar no touro que dê uma nota alta. A pior coisa para um dono de touro é parar no boi e dar uma nota baixa, senão que o teu boi não é bom, né? Aí isso é terrível.
eu sempre faço essa pergunta e a galera que não viveu essa época gera uma certa discorda um pouco de mim. Eu falo assim, na minha opinião, você vai dar a sua, né? E são opiniões. Eu acho que 90 tinha boi mais duro do que hoje. Você concorda com isso? Assim, antigamente, assim, o normal dos animais, até os animais, os Nelores de fazenda, hoje em dia, o que as pessoas procuram? A genética da pecuária nacional procura animais mais calmos, mais dóceis, para você pôr num confinamento, pra você lidar na fazenda. Isso aí antigamente era assim. Uhum. Então, tem fundamento o que você está falando. Só que tinha uma coisa também que fazia os touros pular mais. Antigamente não tinha muita lei. A espora era mais fina. E você montar num touro que pula hoje normal, com uma espora lisa e com uma espora fina cutucando ele, esse touro vai pular mais. Então eu concordo e discordo, porque a espora antigamente ajudava muito o touro, entendeu? Ajudava muito, muito. A espora fina, você montar num touro, isso é fácil. Pega um boi que pula para frente, que você sabe que ele vai só pular para frente, ele mansinho, monta com a espora lisa e monta com a fininha nele, para você ver se ele não vai pular para frente, pulando 1 metro mais alto, entendeu? Isso é fato. E também tem outra questão em cima disso, é que naquela época tinha a questão do touro duro, do derrubar, e não tinha o compromisso de nota. Tinha muito touro duro que hoje seria 39, 40. Exatamente. Antigamente não tinha muita regra o rodeio, né? Antigamente um boi era derrubar, não interessava o jeito que ele derrubava. Era se ele desse um pulinho ali igual um burro, só virando de lado e cair, era um boi duro, por exemplo. Eu lembro você lembra do Wilson da Paradão? Lembro. O Wilson tinha um boizinho charola que era rodador, um Moçambique. Montei nele. Que era um boizinho assim, pulador, mas ao mesmo tempo era um boi que rodava meio lento, meio que enganava ali, escondia a paleta e derrubava, né? Não era um boi de tanta expressão. Não, e montando nele, é a coisa mais engraçada do mundo. Eu montei nele na exposição de Prudente. Acho que foi em 94, no meu primeiro ano. Qual o primeiro ano? Moçambique, sai de baixo, primeiro ano. Montei num boi seu, chamava Estrela, tava lembrando com o Paulo ali. Um boi pintado, né? O Estrela é um boi bem compisudo. Um Nelore meio pintado. Eu falei, vamos no Moçambique, todo mundo solta no mundo. Eu falei, gente, eu tô começando agora, eu não posso fazer isso. Um pulo, é só isso? Outro pulo, mesmo. Rapaz, ele sumiu debaixo do cesto. Eu lembro que eu quis comprar aquele boi e o Wilson gostava muito, não vendia, nunca não vendeu. Mas era um boi que não mostrava pulo e derrubava. Derrubava todo mundo. Um boi tipo que assim, não seria muito avaliado. Um boi não, tipo assim, era um boi que derrubava 90%. 90% ele derrubava. Ele fez uma história incrível. Fez. Era um boi difícil de montar. Você tentou comprar ele? Tentei, vixe. Qual o touro que você quis demais comprar e não conseguiu? Tem algum? Ou tem muitos? Eu vou falar de um touro aqui na região de Prudente que você vai lembrar. Tinha um boi que era de um tropeiro lá, esqueci o nome, muito amigo do meio quilo de Jango lá, o Sem Futuro. Boizão charola. Ah, de Marcelo. Era do Cid, de um outro cara que era sócio dele Rico lá. Volpão. Rico. Exatamente, era um boizão chifrudo louco, só que não tinha cerca, aquele boi vivia na rodovia, pulando cerca. Ele era selvagem mesmo. Ele parecia um touro americano, né? Ele não cabia no brete, né? Não. Era um boi diferente de tamanho. Um chifre desse tamanho, terminava de pular, ele dava uma volta na arena inteira com aquele chifrão, ela achava aquele boi a coisa mais linda do mundo. Ele é bonito. Ele lembra muito o Rei da Safra. Lembra. Um pouco lembra. assim, não exatamente. É que o Rei da Safra é um boi forte, um boi normalzão que vai. Ele não, ele parecia um Miura branco, né? Com aquele chifre pra frente. E bravo, ele imponente, forte, bravo. Forte. Ele era um boi diferente. Foi um boi que construiu. Inclusive, eu entrei em contato com ele mora em Damantina hoje, Cid Marcelo. Tá. Eu quero fazer uma entrevista com ele também, para relembrar. Eu comprei um boi dele, o dia que você falar com ele, você lembra dele, chamava Caxinguelê. Lembro esse boi. Catinguelê. Era um boizão branco, meio um charola com alguma coisa lá, que tinha um umbigão pesado, assim, mexe tinha problema no umbigo. Era bem bom também. Ele tinha uma boiada bacana também, Rayovac. Depois ele teve o Quixadá, um boizinho que acabou morrendo também. Tinha muito boi bom também. E do tempo atual agora, como que você, como tropeiro hoje, como é que você enxerga o rodeio hoje? Como é que tá? Hoje nós temos um mercado muito, inclusive você fez uma das compras mais caras da história do rodeio, do Briga de Galo. Como que você enxerga o mercado de touro hoje? Cara, o mercado de touro hoje, assim, são as fases, né? Por exemplo, de tropeiro novo voltou o Terço, né? Porque o Terço lá atrás, a última vez que ele saiu do rodeio, a penúltima vez eu comprei a boiada dele, 2002, 2003, 2004, por aí, não lembro. Por aí. Eu comprei, ele voltou, aí veio Marcondes,
o Chiquinho já tem há mais tempo. Assim, veio o Tércio e o Marcondes que voltou, né? Então, surgiu de volta. volta. Mas hoje em dia o rodeio virou um negócio muito de ego, né? De boi, não sei o quê. Essa paixão eu perdi. Não é que eu perdi, você vai cansando, né? Você começa a ter outros focos na vida. E eu entrei muito forte na genética também, primeiro para baratear o custo de touro, porque senão fica uma brincadeira que você fica 10, 15, 20, 30 anos só gastando, não precisa provar mais nada. O que você fala desse assunto genético? Como você enxerga ela no rodeio? Eu acho que a genética é o futuro. Nos Estados Unidos não existe nada sem genética. Qualquer touro que entra dentro de uma arena, eu estou para te falar que 95% tem genética. E é uma coisa provada, só que tem que saber fazer a genética. Pegar os cruzamentos. Não é porque é filho de um boi de rodeio, de uma vaca de rodeio, que vai pular. Às vezes nem pula. Né? Há quanto tempo você mexe aqui com genética? Nós já estamos já uns 9 anos, acredito. Quase 10 anos. E agora que começa a colher os primeiros frutos, né? Exatamente, não é fácil. Pessoal da genética aí. Você acredita que, eu fiz essa pergunta pro Paulo Mulato, você acredita que aqui no futuro vai ser igual essas vezes que o cara vai ter um boi e vai colocar no trailer, vai pro rodeio por causa de genética, fruto da genética? Porque já acontece nas provinhas, né? Eu não sei se pros profissionais mesmo de rodeio, os tropeiros assim, maiores de rodeio, não compensa por causa de custo, porque nunca vão pagar o preço adequado de um boi aqui, porque é difícil para quem paga e difícil para quem vai receber. Lá nos Estados Unidos é outro valor agregado, eles enxergam de outra maneira. Então eu acho difícil isso aqui, essa ideia de que o cara vai levar um boi só. Mesmo um cara pequeno, ele vai levar pela paixão dele. Ou de repente o organizador da festa paga um pouco mais para ter aquele animal. Entendeu? Mas assim, é uma coisa que meio hobby, né? Porque o cara com 2 boi ele não vai ganhar dinheiro nunca, né? Não compensa. Então eu acho difícil um pouco chegar nesse ponto aqui no Brasil. Mas genética é uma coisa que veio para ficar e quem não fizer vai ficar para trás. Você acredita que esse é o... Não existe mais, é o que eu te falei, a tendência, hoje você vê no pessoal de cruzamento industrial, do Nelore, a tendência é ter animais dóceis. O animal dócil, você põe no confinamento, ele não fica nervoso, ele não corre, ele não perde peso, ele já vai direto comer. Então a tendência do animal nosso é ficar mais manso, entendeu? Entendi. Eles colocar um touro, um bom reprodutor na vacada, mas dócil. Então a gente tem que ter essa genética, tanto é que eu, por exemplo, comprei o extremo do Juvenal, até tem umas doses de sêmen lá que eu tenho que pegar, que eu comprei dele há muitos anos no leilão, não peguei ainda, é para esquentar. Você pega um bipolar, que é um boi que produz um bezerro muito grande, e você já pega um Miura, que já é um touro médio, você cruza uma genética de bipolar com extremo, vamos falar com Miura, você esquenta o sangue dele e tira um pouquinho do tamanho desse boi, que é uma coisa interessante também, que animal grande não quer dizer que é vantagem. Animal grande, antigamente eu tratava demais de boi aqui, só tinha boi de 30 arroba aqui. Não tem joelho que aguenta. Infelizmente o animal tem que ser atleta, tem que ser mais leve e tem que ter uma alimentação balanceada, senão estoura. Com o Miura você tira o peso de um bipolar, né? Assim, exatamente. E joga um pouco de fogo na... Exato, e põe agilidade, né? Porque o Miura é um boi rápido, sangue quente, você esquenta o sangue, né? É legal essas cruzes. E de todos os tempos, qual que é o seu touro preferido? Então é difícil de falar porque vários touros passaram em vários tempos. Ou né? Quais são os... Assim, pegando lá atrás, Gato Preto, não sei se você chegou a conhecer esse touro, um touro... Não estou lembrado, mas... Era um touro, Eugênio, um touro pintado que ele não dava... Ele dava um pulo de ponta cabeça, o segundo ele já estava com a bunda em cima do pescoço, mas numa agilidade. Vamos falar Gato Preto, touros que marcaram a época, por exemplo, Agressivo, que foi aquela fase legal da PBR. Esse boi durante 2 anos derrubando todo mundo na PBR, foi muito legal isso, entendeu? Então é um boi que marcou a história, pegou o auge do touro com o auge da PBR, então foram momentos. Por exemplo, um Bipolar, que pra mim foi o melhor touro de todos, não é porque é meu, eu volto a falar isso, ele tá falando porque é dele, não é, eu falo é a história dele, eu tô falando a história do atleta, do touro atleta. O histórico dele, né? O histórico dele. Então é um boi que fez muita história. Por exemplo, vamos falar de um outro touro meu, o Mexicano. É um boizinho que me fez ganhar Barretos através. É lógico que você tem os outros, mas é um touro que eu coloquei 4 dias, ele pulou os 4 dias igual.
Então é um animal que tem um coração, um boi pequeno, tem um coração de leão. Então tem animais que são meio diferentes, né? E naquela última montaria, até que você repostou do Luciano de Castro, fazer uma última apresentação de 4 numa intensidade daquela, né? Exatamente. E tem muitos touros bons também dos outros tropeiros, por exemplo, você falou aí agora do boi que era do Marcondes, que o Tércio comprou. O Rei da Safra? Rei da Safra, um boi muito bom, mas eu acho que aquele boi, colocaram muito peso nele, você entendeu? Deixou ele lento, porque você lembra que no começo ele, no auge ali do Marcondes, um pouquinho, o Marcondes começou a engordar ele um pouco, eu achei. Aquele boi tinha que manter uma agilidade dele, que era um boi grande, um boi forte. O Rei da Safra era um boi que eu gostava. O Brasil tem muito boi bom, né, cara? Acho que você sai um, você fala, puta, vai fazer falta, aparece o outro e aí vai, né? Tem bastante gente, né? Você vê a boiada do Tércio foi vendida, foi boi para bastante gente, né? Isso foi muito bom, isso, porque por exemplo, o Paraná, tropeiros do Paraná compraram, quer dizer, infelizmente deu esse problema, né, para eles. Ficou muito ruim porque fechou os rodeios no Paraná. Para nós a gente não estava podendo ir lá, mas então ia ficar muito bom para eles. Agora parou os rodeios por causa desse problema da pandemia. Mas Deus sabe o que faz, né? Mas enfim, eu acho que o rodeio nosso, tirando os Estados Unidos, que é o primeiro mesmo, eu acho que de todos os outros países o segundo é o nosso. Vamos falar um pouco do empreendedorismo, Country Bus. Como que surgiu a ideia de fazer aquele evento? Então, eu na verdade, o Country Bus foi em 1997. Antes disso eu participei de uma comissão que tinha lá em São José do Rio Preto, que era eu, Marcelo Figueiredo, filho do ex-prefeito Toninho Figueiredo, do pessoal lá da Marcar, o Pepe, aquele pessoal lá, o Pica-Pau, o Pedro Nimer, um monte de gente que tinha lá. E fizemos o rodeio lá de Rio Preto uns 3, 4 anos. Eu era da comissão e fornecia touro, locutor, som, aquela coisa que eu já tinha companhia de rodeio. Mas aí teve uma época que parou. Aí em 97 eu resolvi ativar aquilo. Montamos uma comissão de umas 40 pessoas. Tinha gente de tudo quanto é tipo. Eu falei, gente, na reunião, eu lembro que foi lá no buffet da Lila, ali perto do Monte Libra, ali em Rio Preto ali. Eu cheguei para todo mundo e falei, ó, nós vamos montar vamos fazer esse rodeio agora, tal, não sei o quê. Se tiver que pôr dinheiro, todo mundo põe. Vamos começar assim, para não deixar a coisa bem conversada. Não, eu ajudo, Paulo, mas eu não quero envolvimento com verba, não quero ganhar, nem quero perder. Todo mundo queria. Falei, então tá, vocês vão ajudar, eu fico grato, então eu vou bancar. Sim, se der lucro, o lucro é meu, se tiver que colocar, eu vou colocar. Não, tranquilo, mas nós estamos junto com você, queremos te ajudar, nós não queremos dor de cabeça. Aí começou, em 97, eu lembro que os primeiros shows, eu fiz uma parceria que era um empresário de show antigo aí, que era o Mala. Você lembra do Mala? Não conheço. Walter Mala. E ele bancava os shows, eu tinha uma porcentagem, e eu levantava patrocínio e bancava o rodeio. Então a gente foi dividindo, eu lembro que no 7º ano eu troquei não, 7º ano, no 3º, 4º ano, eu lembro que eu troquei ideia com meu pai, com meu sogro, falava, tá na hora de andar sozinho, eles falavam, vai, pode fazer. Qualquer coisa nós estamos por trás aqui, pode fazer, você sabe fazer? Já tinha experiência, né? Já, aí de lá pra cá a festa embalou e a gente sempre, uma pessoa que eu falo que eu aprendi muito com ele, que foi meu professor em termos de beleza de plástico, chama-se Valdomiro Polizeri. Para mim é um cara... Mudou o layout do rodeio brasileiro. Há muitos anos atrás, ele mudou o layout do rodeio brasileiro há 20 anos atrás, não é agora. Exatamente. Então vamos dizer assim, é lógico que com características diferentes, porque os anos vão mudando. Vamos falar assim, o que eu faço no Country Bus hoje, ele fez há 20 anos atrás. É lógico que hoje é muito outra estrutura de LED, as coisas mudaram. As coisas vão evoluindo, né? Exatamente, mas o Valdomiro, para mim, no Brasil, foi a cabeça mais inteligente de fazer um rodeio de alto nível, porque ele está numa região de Jaguariúna ali, de Campinas, São Paulo ali, que o público é altamente exigente, né? E quer dizer, ele focou muito bem nisso e eu aprendi muito com o Valdomiro lá, cara. Você sabe que a minha escola de colonismo esportivo foi lá também? Em Jaguariúna, né? Jaguariúna. Eu aprendi muito ali. Eu comecei em 2008 em Colorado, lá depois com o seu evento, que você me convidou lá em Colorado. Mas ali eu aprendi muita coisa, muita coisa. Não, o Valdomiro era um passo na frente de todo mundo, né? Para mim foi o cara que mais visualizou o negócio como e sempre trazia coisa nova dos Estados Unidos.
Mas aí ele teve aquele problema lá daquelas mortes, ele desanimou, aí focou em fazenda, outras coisas dele lá. Faz falta, né? Faz. Demais. O Valdomiro era um cara diferenciado, realmente. Inclusive, falando de aprender, o Paulo uma vez me colocou numa sinuca de bico, rapaz, e ele não sabe disso. Ele me contratou pro evento dele, e ele me deu ideia, não, que você vai fazer ali e tal. E eu achei que era pra me fazer igual eu fazia nos outros eventos. E o Paulo queria que eu fizesse, na época que... Isso é muito tempo atrás, gente. Twitter e blog. O Paulo queria que eu fizesse em tempo real as montarias. Como tem no futebol, né? No Globo.com lá, cara, não sei o que lá, chutou, bateu na trave, escrito, né? Eu não tava entendendo. E a internet no primeiro dia não deu certo, no segundo... Aí eu falei assim, mas Paulo, mas tá aqui, eu tô fazendo. Ele falou assim, não, eu não quero isso, eu quero que você faça assim ao vivo. E eu não vim preparado para isso. Foi E naquela época, né, que hoje é outra coisa, hoje é vídeo, mas naquela época foi um sucesso aquilo de transmitir escrevendo, né? Depois o Miura fez bastante tempo isso. Foi. O Twitter era muito forte, Verdade. O Twitter era muito forte, a gente colocava ali... O Twitter tá voltando a ser forte, né? Agora o povo, com a pandemia, o povo tá aprendendo a enxergar o Twitter, o Telegram. Todo mundo em casa, nas redes sociais, né? Ô Paulo, é difícil não falar, eu tenho certeza que se não fazer essa pergunta, por que você não falou do bandido? O que significou o bandido no nome da CIA Paulo Emílio, no nome do Paulo Emílio? O bandido acho que significa, bom, para mim significou tudo, né? Foi um touro que a gente soube aproveitar ele, soube criar situações para que ele ficasse famoso, que tanto é que foi o touro que aconteceu na mão da pessoa certa, na época certa do rodeio. Naquela época, o André Dias, que é da TV Globo, estava acompanhando os rodeios e em Barretos, que ele fazia aquele programa no Esporte Espetacular, que falava do rodeio de Rio Preto, Barretos, Jaguariúna, a etapa tal, fazia uma pontuação ali meio que fictícia, né? E o André começou, gostava de rodeio e deu a ideia, foi logo depois daquela novela O Clone, da que a Glória Pérez escreveu, ele deu ideia para ela para fazer algo sobre rodeio. E naquele ano ele levou a Glória Pérez em Barretos, ia ter um desafio do bandido. E o bandido estava separado um piquete lá embaixo, o André falou, agora quer ver o touro. Que eu já contei a história do touro para ela, você vai ter uma surpresa. E a gente tinha um curralzinho fechado, uma areninha assim, tocou o bandido lá. E esse boi, rapaz, ele é espírita. Então eu falo, não vou mostrar que eu tô arrepiado, porque eu tô com uma blusa aqui. Ele chegou lá, cara, esse boi fixou o olhar para ela, começou a encarar ela. E ela começou a olhar para ele assim. E ela falou assim, olha aqui, André. Falou assim, e ela riu, aquela risadona lenta dela, né? Ela riu e falou assim, esse touro é mágico. Ela falou isso, eu não esqueço. A gente tava subindo um carrinho de golfe lá pra cima, o André bateu na minha perna e falou assim, teu touro vai ficar famoso. Ela falou, olhou pra trás e falou, deixa comigo, Paulo Emílio, você vai ver o que eu vou fazer com esse touro, as ideias que eu tô na cabeça eu vou pôr no papel. Aí veio a novela América e o boi foi muito importante para mim, para a companhia Paulo Emílio, mas ele foi importante para o rodeio em geral, porque ele valorizou o rodeio, né? O rodeio entrou na novela, quer queira, valorizou o segmento. Então todo mundo que ia bem no rodeio, que tinha coisa boa, vai junto, né? Então acho que foi muito bom para o segmento. Eu acho que o rodeio teve essas duas divisões, antes do bandido e depois do bandido, é lógico, a novela América, porque acho que foi um divisor de águas, a história do touro bandido. De todas as perdas, que são muitas, né? Todos que você perdeu, qual doeu mais? Ah, cara, assim, de touro, por exemplo, eu perdi o agressivo, já estava velho, já estava aposentado. Você não sente, né? Porque você está preparado para isso, mas a maior foi o bandido, né? Porque ele tinha aquele olho vermelho de cimental e ele tinha uma verruga aqui, aquilo foi aumentando e paralisou esse lado desse olho dele aqui, ele perdeu esse olho e automaticamente a narina dele aqui, do nariz dele desse lado, paralisou também e começou a entrar mosca e começou a comer ele por dentro. E ele foi definhando. Nessa época o Miura morava aqui na fazenda, o Miura que levava ele para os rodeios, que tocava ele na arena, e o Miura se acidentou num rodeio que ele foi montar em Promissão lá, que ele quebrou o pescoço, uma vértebra lá, e o Miura estava de cadeira de roda ali embaixo no quartinho dos peão ali, e o bandido, um dia antes de morrer, o bandido, vamos falar assim, nos últimos 20 dias, 15 dias, 30 dias, vamos dizer assim, ele andava naquele pátio lá embaixo,
igual um cachorro de estimação, ele não tinha um piquete. Tanto é que o coxo dele era solto, chamava, punha, o bandido tinha uma rodinha de peão, o bandido estava comendo do lado, ele virou um cachorrão, sabe? Um animal de estimação. Virou um animal de estimação, ele veio até o Miura estava ali na areazinha ali deles, ali embaixo, ali, na cadeira de roda, chegou até o Miura, baixou a cabeça, o Miura coçou a cabeça dele, aí não sei se passou algumas horas, não sei o que, ele foi debaixo daquela árvore ali, não sei o que, caiu, não aguentou e morreu. Aí foi quando a gente já estava conversando isso foi janeiro. Eu lembro que em dezembro, na final, lá em Las Vegas, eu conversei com... Novembro eu já conversei com o Jerominho e falei, você tem interesse? Senão eu vou fazer um negócio lá na fazenda. Aí muita gente perguntou, pô, você devia ter feito na fazenda. Eu falei, gente, mas não posso ser egoísta. O bandido virou uma figura pública por causa de uma novela. Ele é do rodeio, né? É do rodeio. Não é só do Paulo Emílio. A história não é... A história eu fiz, mas a saudade não é minha, é de quem gostava dele. Uhum. Como é que faz? Toda hora ia ficar entrando gente estranha aqui pra ver o boi. Não vou deixar ver. Eu acho que é muito chato, né? Uhum. Mesma coisa quando morre, enterrar num cemitério, num lugar. Eu falei, o lugar era lá, porque eles já tinham lá aquele monumento lá, então nós vamos enterrar ele lá. Aí cedo o Paulo me ligou, na hora apertou o coração assim, você fica meio sentido. E eu lembro que meus dois filhos, a Vita e a Maria Clara, que estão com 17 anos, hoje são gêmeos, eles estavam com 7 anos, 6 anos, não me lembro direito. E o bandido, a gente se preparou para ir para Barretos. Pegou um caminhãozinho, um guinchozinho, colocou ele em cima, enrolou numa lona preta, o boi morto no caminhão, né, tal. Levou o boi lá para Barretos, eles abriram o buraco, lá a gente avisou cedo, eles já abriram o buraco, falei, não quero imprensa. Falei, agora depois você chama a imprensa, não vamos criar uma... Senão vão falar que eu estou fazendo sensacionalismo na morte do touro. Era um boi que eu gostava muito, falei, agora é um momento de nosso aqui. Vocês aí do clube, meu e tal. E minha menina tinha uma foto lá em casa do bandido com 4 clones, que era a cara dele que nós tiramos. Uhum. Inclusive na Unirp, quando veio os clones da Sayaga, a empresa que tinha lá em Mojimirim, a empresa canadense que tinha parceria aqui no Brasil. Tiramos a foto, ela pegou a foto, pôs dentro da blusa dela, não falou nada pra gente. Chegou em Barretos, se você procurar no livro dele, você vai ver a foto, não sei se você já viu. Ele chegou em Barretos, tá o Paulo Mulato dentro do buraco, desceu o boi com o guindaste, aí no fim acabou chegando um pouco de imprensa, e ele tava com a cara virada assim, pendurado. Eu falei, corta a frente do rosto, depois as pessoas verem que é o bandido, não podiam pensar, que sempre fui muito sistemático, eu tava enterrando uma vaca lá, né, pra mostrar que era ele. Eu lembro na hora que virou, saiu até larva do nariz dele, aqueles bichinhos brancos lá. E a Maria Clara, na hora, tirou a blusa, tirou a foto de dentro da blusa, chamou o Paulo, põe lá com ele para ele não ficar sozinho. Aí o Paulo puxou um pouquinho de cal, terra que estava do lado do chifre, colocou a foto ali para ele ser enterrado junto com os clones. Aquilo ali marcou. Tanto é que as pessoas que estão nos assistindo, se quiser entrar no YouTube, enterro touro bandido, com a menina Maria Clara, alguma coisa desse tipo, eu acho que tem... Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Isso, coloca, ficou muito legal isso aí, e marcou. Eu lembro que saiu na Globo, o repórter falando, até uma reportagem da Rede Globo mesmo, então ficou muito legal para as pessoas relembrarem. Paulo, muito obrigado por receber aqui em sua casa. Óbvio que nós teríamos aqui horas de história, mas foi um bate-papo rápido para não ficar muito longo também. Muito obrigado, revê-lo. Eu que te agradeço, Eugênio. Espero que tudo isso passe, nós nos encontremos no rodeio de novo, possamos também ver os touros pular, ver média. Por enquanto é só história e lembranças. E lembranças. Muito obrigado por tudo que você fez pelo rodeio. Imagina, também. Eu que agradeço. É uma pessoa que a gente tem a oportunidade de trabalhar, conhecer, né, de conhecer, e a gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez. Só vim uma vez aqui, faz 13 anos, eu acho. Passei aqui, agora hoje... Seja sempre bem-vindo. Deu certo, nem tudo é ruim na pandemia, né? Deu tempo, porque esse tempo a gente nunca tinha. Nunca tinha, sempre corrido. Sempre nos eventos, não dá pra fazer nada. Faz outra coisa mais perto, porque é um pouco longe pra você vir aqui. Deu certo aqui, tá aqui. Então você inscreva no canal aí, comente aí, ative as notificações, deixe seu comentário e acompanhe a gente aqui, comente o que você achou dessa entrevista, o que você acha do Paulo Emílio do Rodeio, enfim. Comente conosco e até um próximo vídeo.